Galerinha, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim, sejam bem-vindos ao nosso canal Malingi. Estou aqui para ajudar vocês nas resoluções das questões de biologia do Enem. Bom, galerinha, a gente está corrigindo agora o Enem de 2022, primeira aplicação, caderno amarelo. E a gente vai para a questão de biologia, questão 91, primeira questãozinha aí do caderno amarelo. Das, ciências da natureza e suas tecnologias. Beleza. Questão 91, ela escreve pra gente o seguinte, olha só. Diversas substâncias são empregadas com a intenção de incrementar o desempenho esportivo de atletas de alto nível, o chamado doping sanguíneo. Por exemplo, para a utilização da eritropoietina, é proibido pelas principais federações de esporte do mundo. A eritropoietina é hormônio produzido pelos rins e fígado, e sua principal ação é regular o processo de eritropoiese. Seu uso administrado intravenosamente, em quantidades superiores àquelas presentes naturalmente no organismo, vai permitir aí que o indivíduo aumente sua capacidade de realização de exercícios físicos. Beleza. Aí a pergunta quer saber pra gente o seguinte: esse tipo de doping está diretamente relacionado ao aumento do quê? Olha só. A, da frequência cardíaca. B, capacidade pulmonar. C, massa muscular do indivíduo. D, atividade anaeróbica da musculatura. Ou E, taxa de transporte de oxigênio pelo sangue. Pausem o vídeo, tentem fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar, ok? Bom, galerinha, pausaram o vídeo, tentaram fazer. Bom, aqui no caso, se vocês marcaram a letra E, vocês acertaram, tá? Esse tipo de doping ele vai estar direcionado ao aumento da taxa de transporte de oxigênio pelo sangue. Olha só que interessante. Por que não são as outras? Por que não é frequência cardíaca, capacidade pulmonar, né, massa muscular do indivíduo, atividade anaeróbica da musculatura? Primeiramente, é importante a gente entender uma coisa. A questão ela descreve pra gente aí de o chamado doping sanguíneo, tá? Que ele vai ser utilizado aí, a base da utilização, né, de eritropoietina, que vai ser proibido, claro, né? Por quê? Porque, olha só, essa substância é um hormônio produzido pelos rins e pelo fígado, né? Que tem sua principal ação de regular o processo de eritropoiese. E o seu uso administrado intravenosamente, em quantidades superiores àquelas presentes, o que vai acontecer no organismo? Vai permitir que o indivíduo aumente sua capacidade de realização de exercícios físicos. Então, não pode, é proibido. Por quê? Porque é uma forma medicamentosa, aqui no caso, né, para melhorar a questão do atleta. Então, a questão do doping aqui entra muito naquela coisa, né, de proibição de substâncias aí que são utilizadas aí para facilitar, entendeu? A capacidade do atleta. O que isso tem a ver? Vamos lá, vamos embora. O que isso tem a ver? Por que a letra E é a resposta correta? O que isso tem a ver com a taxa de transporte de oxigênio pelo sangue? Por que esse tipo de doping está diretamente relacionado ao aumento da taxa de transporte de oxigênio pelo sangue? O que isso tem a ver? O que isso tem a ver com a questão, né? O que vai acontecer, gente? Esse aumento da capacidade de transporte de oxigênio pelo sangue, por que está diretamente relacionado aqui a questão do desempenho físico, né? Por que isso vai ser proibido e por que esse tipo de doping está diretamente relacionado aí à taxa de transporte de oxigênio pelo sangue? O que isso tem a ver? Esse aumento dessa capacidade de transporte de oxigênio pelo sangue, porque é interessante a gente saber o porquê da resposta, né? Isso vai estar diretamente relacionado ao desempenho físico do atleta, tá? Opa, já entendemos. Como assim? Isso vai estar relacionado ao desempenho físico do atleta durante os exercícios aeróbicos. E, como no caso aqui, por exemplo, uma corrida de longa distância, um ciclismo, isso daí, né, no caso, o EPO, que seria, né, exatamente essa substância aqui, né, ó, que faz a eritropoiese, que seria a eritropoietina, né, o que vai acontecer? Vai aumentar a produção de glóbulos vermelhos na corrente sanguínea. E o que isso vai acontecer? Que vão ser responsáveis, né, claro, por transportar oxigênio para os pulmões e pelos músculos, né? Com isso, o que vai acontecer? Com mais glóbulos vermelhos, o sangue vai ser o quê? Né? Vai poder ser transportado
com mais oxigênio e que vai permitir que os músculos do atleta, né, que está utilizando, trabalhe de forma mais eficiente por períodos prolongados, né, antes de fadigarem, ou seja, antes de cansarem. É proibido porque essas substâncias são proibidas, né, porque não pode camuflar, não pode utilizar substâncias para facilitar, né, então entra todo o contexto ético, enfim, de doping, enfim. E isso vai melhorar a resistência sim, tá? Tem um poder aí de melhora na resistência e na capacidade de realizar exercícios físicos intensos e prolongados. Opa, então entendemos o motivo da questão, né? E exatamente por isso, o aumento dessa taxa de transporte de oxigênio pelo sangue vai proporcionar aí, né, pelo uso do EPO, que seria essa substância, que vai estar diretamente ligada na melhora da capacidade de realização de exercícios físicos aeróbicos, que está mencionada na questão, né, sobre o dope sanguíneo. Então, tem toda a questão, né, de antidope, enfim. Aqui no caso, por que esse tipo de dope ele vai estar direcionado diretamente ao quê? A taxa de transporte de oxigênio pelo sangue, tá? Aqui entra toda a questão da oxigenação dos pulmões, que vai fazer isso daí que eu expliquei para vocês, que vai melhorar a resistência e capacidade de se realizar exercícios físicos intensos e prolongados, ou seja, vai sim ter uma ajudinha aí em relação aos atletas, né? Então, tem muita questão de proibição de algumas substâncias, porque justamente que entra nesse quesito. Não pode utilizar substâncias aí que vão camuflar, né? Que vão ajudar aí a ter uma vantagem em relação a outros atletas, em questão de corrida, enfim. Tem toda uma questão ética, né? A questão antidoping, se você for olhar, né, a questão ética sobre atividades físicas, tem muitas coisas que são proibidas, né, em Olimpíadas, enfim. São testes que são realizados, né, com algum tipo de substâncias. Aqui, no caso da questão, vai ser justamente porque vai estar diretamente relacionado à taxa de transporte de oxigênio no sangue, tá? Por esse motivo aqui, tá bom? Por isso que vai ser a alternativa correta, a letra E, beleza? Então, vamos agora para a questão 94, né? Outra questãozinha de biologia, deixa eu ver, isso mesmo. Física, isso. Outra questãozinha de biologia, olha só. Escreve pra gente o seguinte, ó. O protozoário Trypanosoma cruzi, causador da doença de Chagas, né? Olha só que interessante, gente. Eu gosto muito dessas questões do Enem, porque tem muitas questões legais, interessantes, tratamento de câncer, olha que bacana, né? Ele é causador, né, da doença de Chagas, mas olha só, pode ser uma nova arma da medicina contra o câncer. Olha só que interessante, pesquisadores brasileiros conseguiram criar uma vacina contra a doença usando uma variação do protozoário incapaz de desencadear patologia. Como assim, né? Não patogênico. Para isso, eles realizaram uma modificação genética criando o TI cruzi, capaz de produzir também moléculas fabricadas pelas células tumorais. Quando o organismo inicia o combate ao protozoário, entra em contato também com a molécula tumoral, que passa a ser vista também pelo sistema imune como indicador de células do protozoário. Depois de induzidas as defesas, essas passam a destruir todas as células com a molécula tumoral, como se lutasse apenas contra o protozoário, né? Olha que interessante. Beleza. Aí a pergunta da questão pra gente destaca o seguinte, ó, qual o mecanismo utilizado no experimento para enganar as células de defesa, fazendo com que ataquem um tumor? A, autoimunidade. B, hipersensibilidade. C, ativação de resposta inata. D, apresentação do antígeno específico. E, desencadeamento de processo anti-inflamatório. Pausem o vídeo, tentem fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar, ok? Galerinha, pausaram o vídeo, tentaram fazer. Gente, olha que bacana. Se vocês marcaram a letra D, vocês acertaram, tá? Vai ser a apresentação de um antígeno específico. Complicadinha, né? Essa questão não é complicadinha, né? Bem pegadinha, né? Por que seria um antígeno muito legal o que eles estão tentando fazer? E tomara que dê certo. E muito interessante, né? A gente precisa de cura do câncer. Eles estão realizando uma modificação genética através, né, do Trypanosoma cruzi. Todo mundo sabe que é o protozoário aí da doença de Chagas, para ser uma nova arma contra o câncer, né? A gente vê várias pesquisas contra o câncer que são muito interessantes. Eles vão fazer esse procedimento, né, com que o organismo que inicia o combate ao protozoário, ele entra em contato com a molécula tumoral, né, que seria do câncer, que vai passar a ser vista como
como, pelo sistema imune, olha só, como indicador de células do protozoário. Então, eles vão atacar o protozoário. Ó, depois de induzidas as defesas, essas passam a destruir todas as células da molécula tumoral, como se lutasse apenas contra o protozoário. É meio que uma forma de enganar, né, o sistema, tipo, para eles irem contra o protozoário. E isso vai fazer com que a célula de defesa combata o câncer também, né, identificando só o protozoário e não deixando aí um problema na resposta imunológica da questão do câncer. É interessante demais, né? Ou seja, eles vão introduzir aí o protozoário, né? Vamos supor, imagina que esse daqui é o protozoário, para essas células atacar, e a célula tumoral, né, que está com câncer, para atacar como se fosse o protozoário, né? E isso vai ajudar que vai combater também as células tumorais que têm um câncer, não fazendo aquele encadeamento de atacar as células boas também, para não dar problema, né, para o câncer não se espalhar, enfim, muito interessante esse procedimento. Por que que vai ser a letra D? Olha só, vamos tentar entender, é importante a gente tentar entender. Se a gente for analisar a resposta correta para a questão, né, o que que acontece? O conceito central que vai envolver aí, né, que seria o protozoário Trypanosoma cruzi, né, que é o causador da doença de Chagas. Ó, ele vai ser geneticamente modificado, foi o que eu falei, né, que vai produzir as moléculas que também vão ser encontradas nas células tumorais, né? A ideia aqui, gente, ó, vai ser que o sistema imunológico, ele passe a reconhecer essas moléculas produzidas pelo protozoário, que seria, né, o Trypanosoma cruzi, que vai apresentar vai se identificar para atacar essas células tumorais também, ou seja, para que ele ataque as células tumorais que vai conter essas mesmas moléculas, né? Vamos colocar assim, foi a questão do desenhozinho, ó. E o mecanismo, né? Vamos colocar aqui de apresentação do antígeno, por que é a questão de apresentação de antígeno específico? Por que ela vai ser crucial? Ela vai se referir no processo, né, do qual aí o sistema imunológico, que ele vai ser treinado para reconhecer e atacar o antígeno específico, ou seja, a questão aí desse protozoário, né, ó. Aqui no caso, ele modificado, esse protozoário aqui, né, o Trypanosoma cruzi sendo modificado, ele vai apresentar aí, né, no sistema imunológico da pessoa doente, né, essas moléculas das características das células tumorais, esse processo vai fazer com que o sistema o que é isso? O sistema imunológico, né? O SI, que seria o sistema imunológico, tá certo? Ele vai fazer com que as moléculas do sistema imunológico aprenda, né, a identificar aí as moléculas que está sendo atacada, né, que está com protozoário, tanto quanto as células tumorais, ou seja, ele vai combater os dois. Olha que bacana, os dois. Então não vai afetar, né, a questão do câncer, não vai afetar para continuar espalhando várias células doentes. Não, aqui ela vai atacar os dois, isso vai ajudar muito, né? Atacando os dois, vai curar aí a pessoa que tá doente, né? E não vai prejudicar, não vai afetar. Olha que legal. Então, olha aqui. Beleza. Por que não são as outras, né? Aí essas moléculas com algo a ser atacado, né? Nesse contexto aí, né, do protozoário e também as células tumorais, por que não vão ser as outras? Por que não é autoimunidade? Não. Autoimunidade vai se referir à resposta imune direcionada com o próprio organismo. Então, não, já descarta, né? No experimento descrito aqui, o objetivo não é induzir a autoimunidade. E sim, olha só, direcionar a resposta imune contra células tumorais, entenderam? Olha que interessante, a resposta imune diretamente nas células tumorais, tá? Hipersensibilidade também não tem nada a ver, porque não é a questão, né? Está descrita como uma reação exagerada, né? Uma alergia, enfim, não é. Ativação da resposta inata também não. Por quê, né? Seria, né, uma resposta inicial genérica do sistema imunológico a patógenos, mas no contexto descrito não é a questão, tá? Porque ela vai estar mais ligada ao conceito de apresentação do antígeno e desencadeamento do processo inflamatório também não, porque é um mecanismo de defesa, tá? De inflamação, enfim, não está ligada aí, né? A questão da questão, né? Por que a antígeno específico é a correta? Porque ela vai descrever exatamente, né, a introdução de moléculas tumorais, olha que bacana, pelo protozoário, ou seja,
a introdução dessas moléculas tumorais pelo próprio protozoário. Olha que legal, interessante a ciência, né? Que vai modificar, né? O próprio protozoário, a ideia aqui é o próprio protozoário, né, modificar e levar para o sistema imunológico a reconhecer e atacar células tumorais específicas no protozoário, tá? Então, eles vão meio que, é o que a questão descreve, né? Eles vão atacar o protozoário e, consequentemente, as células tumorais. Olha que interessante, ele vai, aqui a questão do sistema imunológico vai atacar os dois de uma vez, essa é a ideia, sem afetar a pessoa doente. Olha que interessante, né? Muito bacana, né? Então, gente, a ciência é linda, né? Apoiem as pesquisas, apoiem os cientistas, né? A gente vê aí grandes descobertas na medicina. Então, olha que interessante. Imagina você poder curar uma pessoa com câncer através dessas vacinas, desses experimentos, né? Gente, apoiem a ciência, apoiem a pesquisa, tá? Não deixem de apoiar, porque a medicina avançando, olha quantas vidas podem ser salvas, né? Então, interessante, né? Entenderam? Pegaram aí um pouco da questão, por que seria a letra D? Ela vai atacar, o sistema imunológico vai atacar o protozoário através, né, desse mecanismo, enfim, desse processo, o protozoário e as células. A ideia é essa, atacar os dois, sem prejudicar a pessoa, sem prejudicar o indivíduo afetado, entendeu? Por isso aqui que vai ser a letra D, a resposta correta, tá certo? Por esse motivo, tá bom? Então, muito interessante essa questão, né? Bacana demais, né? Por mais questões assim, né? Que levem a gente a pensar em ideias interessantes, tá certo? Então tá, vamos aí pra próxima, né?